Programa de hoje, um lutador, o empresário, porta-voz do movimento nas ruas. Essa homenagem ao povo brasileiro. Já virou meme, mas não desiste. Você vai ter o bônus e o ônus do teu problema. O deputado estadual, Tomé Abduche e Alan Gani. Boa. Presença também do nosso companheiro Alan Gani aqui. Olha, nós estamos aqui, é bom deixar muito claro para acalmar o mercado. Abduche. E aí? Obrigado pela sua participação. Nosso querido Alan Gani, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O nosso objetivo aqui é o seguinte. Não trouxe nada para O nosso objetivo aqui é o seguinte. Ano que vem, a gente tem as piores previsões do mundo para 2025. Saudade da mãe de não. E eu sou um cara que eu nunca acredito muito nessas previsões que eles dão, nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Eu acho que sempre erra previsão. O que vocês acham? Quer começar falando? Não, você é convidado, vai você. Emílio, eu estou muito pessimista com o que está acontecendo no Brasil, né? Nós estamos vendo uma política totalmente equivocada em relação ao equilíbrio fiscal. Nós estamos vendo uma gastança que não tem fim. E nós sabemos que isso aqui começou lá atrás, quando nós tivemos esse novo governo entrando, quando eles aprovaram o calabouço fiscal, o arcabouço fiscal, de mais de 200 bilhões, por uma questão simplesmente populista. O país não tinha condição de continuar pagando o Bolsa Família no nível que pagava no pós-pandemia. E a entrada do atual presidente fez com que ele tivesse uma pressão muito grande e, com isso, ele fatiou o país inteiro. 39 ministérios para conseguir aprovar aquele valor exorbitante que já começou afundando a nossa economia. E o ministro Paulo Guedes já disse lá atrás, o Brasil vai virar Argentina em um curto espaço de tempo. E em menos tempo ainda vai virar Venezuela. E nós estamos vendo isso acontecer. Vejam só. Qual que era a previsão, Sami, que nós tínhamos aí para a inflação? Era dentro da meta, né? A meta era 4,5, limite superior da meta. Limite e aí superior. saiu 3 disso. com 1,5 ponto para mais, um ponto Essa é para a menos. meta, não é a previsão. É a meta, A previsão era 3,90 no ano passado. Então, mas o crescimento era menor. Já estamos Também. passando de 5. Era meio. Mas o crescimento também era menor. Para ter essa inflação menor, o crescimento não podia ser tão grande. Ia ser 1, foi 3,5. Mas o que cresce no Brasil hoje, Emílio? O PIB do Brasil está crescendo? Não, então, eu não sei. Vamos lá. Eu não sei porque eu não sou economista. É Eu não sou importante aproveitar dois grandes economistas aqui e explicar para as pessoas o porquê que o PIB do Brasil está crescendo. O PIB, o que é? É a somatória dos investimentos, dos gastos públicos, da balança comercial e do consumo. É toda a riqueza produzida no O que país. cresce hoje no Brasil? Os gastos públicos. E o Morgado. E de maneira totalmente descontrolada. É só o gasto público? O gasto público está crescendo. O consumo também cresceu um pouquinho, porque a gente ainda vendo um período do governo passado, onde nós pegamos ali aquela grande fase do agronegócio, né? Um período bom do Brasil, aquele momento pós-pandemia que o Brasil voltou em V. A gente sabe disso. O Brasil foi uma das economias que melhor retomou em todo o mundo. Mas depois de tudo isso, com as medidas que estão sendo tomadas, nós estamos indo para o buraco. Isso é uma grande realidade. Vamos lá, vamos falar um pouco da Bolsa. A Bolsa do Brasil, como é que está hoje? Não, a bolsa, mas a bolsa de Nova York também dá 10 dias está caindo. Nunca aconteceu isso. Mas é diferente, né? mas o que cai aqui... Eu tô só perguntando. Mas olha só, eu tô só perguntando. Mas olha só, Emílio, se a gente pegar a Bolsa Americana mais a variação do dólar, você pegou lá seus dólares. Nunca aconteceu isso nos Estados Unidos, 10 dias de queda. Então, Nunca. mas se pegar lá desde o pré-pandemia até hoje, foi uma valorização de mais de 150% com a variação do dólar. A Bolsa aqui ficou de lado, zero, em 5 anos, né? Então isso quer dizer alguma coisa, porque preço no mercado financeiro sinaliza o futuro. Então, se a Bolsa está indo mal, se os juros futuros estão lá em cima, se o dólar está neste patamar, é porque o mercado está pessimista. Exatamente. Coloca no preço e fala assim, puxa vida, eu estou acreditando que o Brasil não vai crescer tanto, eu estou acreditando que vai ter um problema fiscal, que vai ter mais inflação. E o investidor, e aí o Galípolo, futuro presidente do Banco Central, está certo. O investidor... ele não tem sentimento, não é? Ele não quer saber se é bom. O dinheiro é covarde. Exatamente. O dinheiro é covarde. Ele age racionalmente, coloca no preço. Mas o governo não está fazendo nada. Ele está fingindo que não está acontecendo nada. E isso eu acho que os caras do que eles chamam de mercado, é que eles não conseguem precificar. Porque ele fala, não, a coisa não vai ser boa. Não. Fiquem tranquilos que está tudo bem. Não, mas eles dizem
né, que o que está acontecendo hoje, desse valor exorbitante, é por conta dos memes da rede social. Bolsonaro. Mas isso é palhaçada. A culpa é minha também. Isso é palhaçada. Mas isso é ridículo. Essa é a palhaçada. Agora, teve uma coisa que me deixou de uma certa forma otimista. Eu gostei da postura do Galípolo. Eu gostei. Também Ele gostei. se posicionou com clareza. Sim. Eu espero que ele possa ter autonomia do Banco Central, como teve o Roberto Campos Neto. Aliás, nós temos que fazer um elogio aqui ao Roberto Campos Neto. O que ele passou nesses últimos 2 anos, toda a pressão que ele recebeu para poder baixar a taxa de juros na canetada sem equilíbrio fiscal, foi uma coisa impressionante. Hoje ele segurou o país na unha. Hoje ele estaria aqui, aí com todas essas... Com todo esse Movimentação, movimento, turbulência. ele não pôde ir, mas prometeu vir o ano que vem. Ele é um dos grandes homens que nós temos nesse país, que segurou um pouco até agora. Agora eu espero que o Galípolo tenha a consciência do papel que ele tem, né, por conta do momento que nós estamos vivendo, que ele não sofra influências políticas, coisa que eu acho pouco difícil, porque se diz uma coisa e se faz outra em Brasília. A gente sabe que o discurso deles é um discurso completamente diferente. E se o atual presidente, ele colocava pressão no Roberto Campos Neto, que não era uma pessoa indicada por ele, imagina o que ele vai fazer agora com a pessoa que ele indicou. Vejam só, mas a minha percepção é que eles não estão preocupados com a economia. Eles não estão preocupados. Quanto mais pobreza, quanto mais dificuldade, é melhor para eles. A gente sabe que eles vivem da pobreza. Sim. Eles vivem da pobreza. Eles não vivem do crescimento de um país. Eles não querem o desenvolvimento de um país. É o que a gente vê acontecer desde lá de trás. Então, Tomé, mas dentro desse teu raciocínio, qual é a intenção de uma possível... Vamos pensar lá em 26, obviamente, que você vai ter o debate ali e o governo vai querer se perpetuar, obviamente, o governo atual. O que dentro desse teu raciocínio, que eu concordo que eles vivem disso, o que o governo vai falar que ele fez? Qual vai ser a defesa desse governo? Porque a gente vê a segurança, a gente vê principalmente a economia, e todo mundo está sentindo a economia, porque hoje com as redes sociais, as pessoas, todo mundo sabe o que foi taxado, todo mundo sabe que imposto está pagando. Mercado. É só ir no mercado. Então, o mercado, o preço da carne, tudo. É isso aí. Pô. Qual que vai ser a defesa desse governo pro próximo... Eu posso ler um texto para vocês de 1 minuto, que eu acho muito grande. Não, é de extrema relevância. Não é importante, não é importante. Não, muito grande. É bem rápido, é bem rápido. Não, edita. Lê na velocidade 2. Não, é muito grande, é muito grande. É muito grande. A partir de agora. É muito grande. Que democracia é essa, onde só um lado pode falar? Onde só os que aplaudem estão verdadeiramente livres para expressar a sua opinião. O primeiro alvo foi a oposição, depois a imprensa independente, agora o mercado. No final, só sobrará o silêncio e eles com poder para controlar tudo, a economia, a opinião pública, nossas vidas e até a verdade, por meio da regulamentação das redes sociais. Quando foi que ter opinião virou vandalismo? Quando foi que se tornou normal o governo ameaçar os pagadores de impostos que o sustenta? O problema não está na reação do mercado. O problema está em quem insiste em governar pelo medo e pela censura, sem responsabilidade fiscal, impondo uma carga tributária cada vez maior e mais proibitiva. Então, esse é o grande problema do Brasil. Esse é o grande problema do Brasil. Nós precisamos compreender que políticas inadequadas, que não pensam na população, populistas, gastar mais do que tem, tudo que está sendo feito hoje está levando o Brasil para o buraco. E sabe quem vai pagar a conta disso, Emílio? Os mais pobres, as pessoas menos favorecidas. Sempre. Ninguém vai comer picanha. Sim. O povo gosta de se vestir bem, né? Que nem disseram, não vai se vestir bem. As empresas, a grande maioria das empresas vêm alavancadas, ou seja, elas estão com financiamento por conta do período da Covid-19. Essas empresas vão passar problemas muito graves agora. Vai ser uma quebradeira. Os que estão devendo em dólar. Imagina só, vai ser uma quebradeira no país, uma coisa de louco. Com isso o consumo vai cair e nós vamos entrar numa bola de neve que vai ser muito rápida. Então, mas isso aí a gente tem que pensar, porque a gente já fez o cálculo aqui. Esse programa aqui... A gente antecipa o mercado. A gente antecipa. Mas ninguém ouviu a gente. A gente falou da carreta furacão há 2 anos. Verdade. A gente mostra a carreta furacão. Ninguém... não, beleza. A gente só parece burro, só. Tem cara de Mas trouxa. o que a gente falou é o seguinte. O dólar, ele se valorizou no mundo inteiro. O real se desvalorizou muito. Isso aí. Se desvalorizou, a moeda que mais se valorizou. Mas o dólar valorizou muito. Verdade. Então, esqueçam, mesmo quem está alavancado em dólar, esqueça o dólar para 4 para baixo. Não vai ter mais. Não esquece. O dólar já estão pensando em 7. Exatamente. O 7 já está cabendo para o dólar. Nós queremos saber o seguinte, para a população, para acalmar o mercado. 2025, o dólar é 9 ou 10? Para acalmar a população. O que vocês acham? Olha só, essa previsão é factível, viu, Emílio? Não, mas é para acalmar tudo. Pra dar uma acalmada. Claro. Mas o que acontece, né?
Talvez a gente já esteja num processo de dominância fiscal. Vamos traduzir isso aqui para o leigo. Tá. O aumento dos juros não faz mais efeito Para que a inflação caia. Para a inflação cair. Então, você só fica com o lado ruim do aumento dos juros. Então, você não controla a inflação, só que juros mais altos eleva a dívida, Zuzu. Opa. E aí aumenta a probabilidade de calote, de não pagamento da dívida. Não digo agora, daqui a um tempo, certo? E o investidor fica com medo. O que ele faz? Corre para uma moeda forte. Ele corre para o dólar. Aí aumenta o dólar. Aí aumenta a inflação. Aí se aumenta a inflação, aí você pede mais juros só. Exato. E aí é uma bola de neve. E aí é factível o que você falou. E o que é possível ser feito nesse momento que a gente tem que focar em alguma solução? Pegar a Argentina do Milei, que ele cortou gastos lá 90%, e você conheceu também o Bukele, que também fez uma transformação até política dentro do que ele poderia fazer. O que vocês enxergam que pode ser uma solução para o Brasil? Ou não tem, vai estourar tudo e salve-se quem puder? A solução que nós temos, e que é muito fácil de fazer, é diminuir o tamanho do Estado. Só isso, diminui o tamanho do Estado. Não tem nenhuma custo. previsão para isso. Não tem previsão. Aonde que o governo quer estar, vai diminuir o tamanho do Estado. Eles não pensam assim. Eles gostam de Estado inchado. Na proposta do Haddad não tem isso. Não tem. Eles dizem que vão controlar, que vão cuidar para que a gente possa arrecadar mais do que gaste, mas isso não vai acontecer. Nós estamos chegando já em 83% na dívida que nós temos hoje. Mas isso é porque subiu o juro. É porque subiu o juro. Mas não é só essa questão, Emílio. É muita coisa envolvida, é muita incompetência junto ao mesmo tempo. Não dá para segurar quando é tudo junto ao mesmo tempo. É um governo populista, é uma falta de controle de gasto, são o que eles dizem na mídia, as ações que eles tomam. O que nós vemos de bom hoje acontecendo no Brasil, nesse governo? Isso aí não teve mesmo. É difícil eu quero achar. que vocês me digam Mas o governo vai ter que fazer alguma coisa porque ele pretende ser reeleito, né? Foi o que eu falei. Esse é o problema. Então, o problema é alguma coisa tem que ter de bom. Não, o problema é esse. Com reeleição, o que faz? Gastar pra caramba pra se reeleger. Mais benefício social, a gente já viu isso acontecer. Isso, exatamente. Ninguém está cantando essa bola, mas... Em 2026 pode o gasto ir lá para cima. Calma, mas esses benefícios você vê que a turma tá chorando já, né?